Pessoal, quem dá a dica deste final de semana é o professor Luiz André. Nós vamos falar a respeito de uma obra muito interessante, bem profunda também, né, professor? Que se chama Os Herdeiros, do autor William Golding, né, um autor renomado aí, consagrado. Professor, conta pra gente por que o pessoal de casa vai se apaixonar por essa obra. A obra do William Golding, ela é de fato apaixonante. Ela é profunda e simples ao mesmo tempo. Ele consegue identificar uma linguagem, de certa forma, simples, acessível a um grande público, com reflexões de alta profundidade. Como ele era antropólogo de formação, inclusive professor de antropologia numa universidade inglesa, muito das reflexões do Golding gira em torno da formação do homem, daquilo que caracteriza a essência da humanidade ao longo de sua evolução. A ideia do medo, o mal que é inerente ao comportamento humano, a violência, a agressividade. Então, esses são os temas que estão sempre percorrendo a obra do William Golding. E Os Herdeiros lida mais ou menos com isso. Eu diria até que o tema central da obra é o medo, quer dizer, a forma como nós enxergamos o outro, o medo que nós sentimos do outro, pelo fato de nós não o conhecermos, pelo fato de nós não sabermos quem é o outro, quais são as suas reais intenções. Fica bem claro, né, ao longo das páginas do livro, que o autor ele faz uma verdadeira análise sobre o ser humano, né? Então ele nos leva para uma viagem lá nos primórdios, né, lá dos homens primitivos, homens macacos, e dá voz a um personagem especial que é o Loki. Conta pra gente como que é o desenrolar dessa trama. De fato, é um romance inusitado nesse sentido, porque ele é ambientado na pré-história, né? Quer dizer, numa época em que a evolução do homem ainda era muito precária e a antropologia mal conhece, né, os seus efeitos, as suas razões. Mas quer dizer, a história lida essencialmente com uma tribo, né, é um grupo, uma tribo familiar de neandertais que habita numa ilha. E logo na primeira cena eles estão voltando de um difícil inverno, né, e buscando um refúgio em cavernas e tudo mais. Até que eles descobrem que naquele momento a ilha também está habitada por uma outra tribo, uma outra facção, inclusive mais evoluída do que eles, né, que seriam supostamente Homo sapiens, né. E aí que surge o medo, né, e toda a intolerância com relação a outra tribo. Primeiro, o medo da parte dos neandertais por perceberem que eles não estão sozinhos e o quanto aquela outra tribo pode significar de perigo, de ameaça. Mas o mais interessante do romance, sem contar o final, evidentemente, é a forma como o autor muda o foco narrativo no último capítulo, ao mostrar que aquela tribo que havia invadido a ilha enxergava nos neandertais uma espécie de ameaça. Quer dizer, ao longo de todo o romance, a gente tem como foco narrativo os neandertais, que têm medo dos outros. No último capítulo, ele inverte toda a coisa e faz com que a gente tenha como foco narrativo o Homo sapiens, que passa a tentar destruir o outro por medo, por não saber quem ele é, por não conhecer, por não saber das suas intenções. Quer dizer, quando se muda o foco narrativo, o leitor tem um susto, porque ele não espera o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? E por que as pessoas matam, por que as pessoas são violentas, por que as pessoas têm medo. Então, acaba sendo um romance muito contemporâneo, né, a análise que ele faz, porque é o que nós vivemos nos dias atuais, né, professor? Exatamente. Eu acho que a antropologia desvenda muito dos nossos medos, dos nossos sentimentos de hoje, quer dizer, do mundo contemporâneo. O romance foi escrito logo depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de um enfoque da pré-história. Quer dizer, o homem não mudou tanto assim, né? A fachada da civilização não conseguiu apagar os traços mais primordiais, que são os nossos medos, as nossas ameaças, a violência. Exatamente. Então a gente pode perceber que é um livro que vai levar à reflexão, né, que a gente vai ler, vai curtir, vai gostar. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre o autor. Você já começou falando que os livros dele são marcados, né, por essa temática, mas o que mais que você pode trazer de curiosidade? Ele inclusive é vencedor, né, do Prêmio Nobel. Isso. William Golding começou a produzir o melhor da sua obra, que é essencialmente de contos e de romances, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O primeiro livro dele é de 1954,
que é O Senhor das Moscas, um livro que deu a ele uma... Famosíssimo, é um livro que deu a ele uma consagração súbita. Ele vendeu milhões de exemplares com esse livro. Mas a obra dele é muito mais do que O Senhor das Moscas. Ele produziu até o final da década de 80, né? Volto a dizer, até por ele ter sido antropólogo, muito da reflexão dele gira em torno dessa questão dos sentimentos primordiais do ser humano. O Senhor das Moscas é um livro famosíssimo, tem 2 versões cinematográficas desse livro. É uma história muito interessante também de um acidente aéreo numa ilha em que uma série de crianças que estão se preparando para o exército britânico, né, são cadetes, né, jovens cadetes do exército britânico, estão se preparando para a guerra, né, e quando eles caem numa ilha, ficam ali sozinhos e eles têm que buscar a sobrevivência e acabam formando facções que se transformam em facções inimigas, né? Uma delas representa o anseio de retorno à civilização e a outra busca o primitivismo, busca a violência. Situação também, exatamente. Né? Chega a ponto de estarem vivendo praticamente como seres primitivos ali dentro, como selvagens ali dentro, né? É uma outra dica, né? Junto com os herdeiros, eu acho que a gente pode fazer até uma segunda dica aí, porque é um livro até mais famoso, mas que tem, acho que essencialmente o mesmo alcance de Os Herdeiros quando se fala de uma reflexão sobre o ser humano. Professor, muito obrigada, valeu pela sua participação aqui no Conexão Unipan. Fica aí a dica, pessoal, 2 em 1 então. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o final de semana, aproveitem que agora saiu a nova edição do livro, novinha em folha, 2015, Os Herdeiros, de William Golding. Fica aí a dica para esse final de semana. Eu já vou me despedindo de vocês, um forte abraço e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!